Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Jennifer Manfrim, professora de vocês, e hoje nós vamos ver processo civil. Eu separei os principais temas que eu acredito que podem ser cobrados pela banca AOCP no concurso do TJPR, e o primeiro deles vai do artigo 1º ao 12. Então nós vamos conversar sobre eles rapidamente hoje, com alguns comentários, leitura da lei, e eu espero te ajudar a ir um pouquinho melhor nesse tema. Combinado? Então vamos lá. O Código de Processo Civil é a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, tá? Ela é uma lei que veio depois do Código de Processo Civil de 73, ou seja, ficou bastante tempo em vigor essa outra lei, né? Mas agora o que vale é o Código de Processo Civil de 2015. Ele começa com a parte geral, normas processuais, das normas fundamentais da aplicabilidade das normas processuais e das normas fundamentais de processo civil. Vamos ler os dispositivos e fazer alguns comentários. Então, o que diz o artigo 1º? O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Então, o artigo 1º somente reforça a subordinação do Código de Processo Civil à Constituição Federal. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa das partes e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. O que esse dispositivo está dizendo? Simplesmente que para um processo começar, alguém tem que provocar o Poder Judiciário. E isso é óbvio, né, pessoal? Então, em regra, não pode o juiz simplesmente, não gosto dessa situação, vou iniciar o processo. Não, nós precisamos de partes separadas do juiz propondo essa ação. Depois que a ação for proposta, aí sim, ele vai se desenvolver por impulso oficial, que são os movimentos, determinações feitas pelo juiz. Cite-se a parte contrária para que apresente contestação, apresente impugnação ou decisão saneadora, etc. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Esse artigo, ele está nada mais, nada menos que estabelecendo que o Poder Judiciário está aí para resolver eventuais problemas que venham a surgir, tá? É o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Parágrafo 1º diz, é permitida a arbitragem na forma da lei. Nós sabemos que a arbitragem existe, é um procedimento muito especial, regulado por uma lei especial. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E aqui é uma parte importante do nosso estudo, pessoal, e que eu acho que tem grande chance de cair na prova de vocês. As soluções consensuais dos conflitos no processo civil é uma tendência generalizada. E ela acontece por dois motivos principais. O primeiro é a crise de efetividade do Poder Judiciário. Muito processo, pouca gente para julgar. Então, isso causa um grande problema, e por isso que as decisões demoram tanto. E o segundo é que as soluções consensuais costumam ter reflexos muito melhores, porque as pessoas se sentem mais confortáveis, mais felizes e realizadas quando elas participam da solução do problema delas. Então, vocês vão ver que tudo aqui se estabelece com base nisso, levando os casos para a solução consensual, para as partes. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual dos conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Esses métodos consensuais podem acontecer antes do processo começar, mas também podem acontecer dentro do processo, e é disso que o dispositivo está tratando. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter em tempo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, tá? Esse aqui é o princípio da celeridade processual, tá? Da razoável duração do processo. Então, o que ele está dizendo? Que as partes têm o direito de conseguir uma solução em tempo razoável para o seu pedido e também para conseguir a atividade satisfativa, que é conseguir aquilo que chamam de bem da vida, aquilo que você conquistou. Então, num processo, normalmente, digamos que eu estou cobrando uma dívida, eu entro com uma ação de conhecimento. Depois que passa todo esse processo de conhecimento, o juiz fala, sim, a professora Jennifer tem direito a receber esses valores. Inicia-se, então, uma nova fase, que se chama cumprimento de sentença, que é uma fase para obrigar a outra parte a me pagar. Essa é a atividade satisfativa. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
né? E essa é uma boa-fé geral, uma boa-fé objetiva. Como um homem médico, uma pessoa normal se comportaria nessa situação. Não uma boa-fé subjetiva, o que eu acho ou não que é certo. E não se comportar de acordo com a boa-fé pode representar, inclusive, pagamento de multa. Então, tem que tomar muito cuidado. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. É isso mesmo, pessoal. Todo mundo, inclusive o Ministério Público, inclusive os advogados, Então, todos eles devem cooperar. Esse aqui é o princípio da cooperação. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. O efetivo contraditório significa não apenas que você vai ter o direito de responder, mas que as suas alegações serão levadas em consideração no momento da sentença. Artigo 8. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências de bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Guardem esses princípios que eles são muito importantes para a prova também, tá bom? Artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Esse é um princípio muito importante relacionado ao contraditório, né? E o que diz o parágrafo único? O disposto no caput não se aplica e traz as hipóteses: a tutela provisória de urgência, a tutela de evidência e a decisão prevista no 701 que diz respeito à ação monitória. Artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado à parte oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, o contraditório faz com que o juiz, frente a um pedido novo dentro do processo, intime a outra parte para que se manifeste antes de decidir. Tá? Tem que tomar cuidado só com aquelas exceções que nós vimos ali. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. A regra é a publicidade e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Tá? O princípio da publicidade aqui. Só que tem um porém. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes e seus advogados, de defensores públicos e do Ministério Público. Em determinados casos, em que a intimidade, principalmente, esteja em xeque, o juiz pode determinar o segredo de justiça. Assim, nem todo mundo vai ter acesso ao que tem nesses autos. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença ou acórdão. Cuidado! As bancas costumam tirar esse preferencialmente e colocar obrigatoriamente. E não é assim. Então, os juízes e os tribunais, de preferência, devem seguir a ordem cronológica. O processo 1 chegou primeiro, 2 chegou depois, o terceiro, e assim em sequência. Mas existem alguns casos em que essa ordem vai ser descontinuada por alguma questão específica. Nós vamos ver daqui a pouco algumas hipóteses, tá? Parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. E isso é uma forma de possibilitar que as partes controlem a ação jurisdicional e se essa ordem preferencial realmente está sendo seguida. Parágrafo 2º. Estão excluídas da regra do caput. 1. As sentenças proferidas em audiência, ou seja, o juiz pode proferir decisão em audiência, o que é muito mais rápido e prático, homologatórias de acordo, que são decisões mais fáceis de decidir, porque as partes entraram em acordo, você só precisa homologar, e em procedência liminar do pedido. Essas hipóteses nós vamos ver lá na frente, tá? 2. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Então, tenho vários casos do mesmo estilo, sobre o mesmo fato jurídico. E os tribunais decidiram em determinado sentido. Você concorda comigo que a solução para todos esses casos é a mesma? Então, é muito mais fácil eu pegar todos os processos que eu tenho a mesma solução e julgar eles junto. 3. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidentes de resolução de demandas repetitivas. É a mesma coisa quando os tribunais superiores têm uma decisão sobre um determinado tema e eu preciso aplicar
essa decisão. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932, tá? A gente está falando sobre extinção sem resolução de mérito. 5. O julgamento de embargo de declaração. 6. O julgamento de agravo interno. 7. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Tá? O Conselho Nacional de Justiça, ele traz algumas metas para os juízes cumprirem. Essas metas podem entrar na preferência, na frente daqueles processos daquela ordem cronológica. 8. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que têm competência penal. 9. A causa que exige urgência no julgamento, assim conhecida por decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Então, as preferências legais também vão ter uma ordem cronológica para serem analisadas. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica da decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão de um julgamento em diligência, tá? Então, se eu vou converter em diligência, eu vou precisar realizar uma prova, por exemplo, eu tenho que tirar aquele processo da lista para realizar a prova. Depois que a gente resolver essa parte da prova ou a realização da diligência, ele volta para a lista. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou complementação de instrução. E 2. Se enquadrar nas hipóteses do artigo 1040, inciso 2. Bom, pessoal, essa foi uma leitura comentada dos 12 primeiros artigos do Código de Processo Civil, que eu acho que tem grande probabilidade de ser cobrado na sua prova. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário se você gosta desse tipo de vídeo, de leitura de lei comentada, se isso te ajuda. E eu espero te ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.